Tem uma paciente que apareceu essa semana, 12 anos, mas o canino já está bastante paramesial, linha média desviada, mas há espaço na distal do canino. Então, doutora Juliana, você tem que avaliar todos aqueles pontos que a gente falou anteriormente, mais alguns. Você me deu alguns indícios aqui que facilitam a nossa decisão. 12 anos, o canino já está bem paramesial, muito provavelmente você vai fechar o espaço e não abri-lo. Por que você vai fechar o espaço? Porque nesse caso você tem uma paciente muito jovem e você provavelmente já tem um canino que está vertical. Quanto mais vertical seu canino tiver, mais propenso à reanatomização ele estará. Quanto mais angulado seu canino estiver, mais propensa à reabertura do espaço e colocação do implante ele estará. Então, se o canino já está muito próximo do central, isso vem acompanhado com uma falta de angulação. Muito provavelmente você vai fechar o espaço. O problema é a linha desviada. Se você fecha o espaço onde existe a genesia, você não tem como corrigir a linha média desviada, fechando o espaço. Concorda comigo? Por quê? Porque para fechar o espaço, você vai ter que trazer a região posterior para frente e a linha média não vai andar para o lado contrário. A sua grande decisão nesse caso é o que fazer do lado contrário para acertar a linha média superior da sua paciente. Depende. Se do outro lado você tiver uma relação de classe 2 que seja severa, mais do que meia classe 2, provavelmente você vai ter que tirar um dente do lado oposto do desvio da linha média para trazer a linha média centralizada com a linha média sagital. É isso que eu faria. Agora, se você estiver diante de uma relação de classe 1, aí ferrou. Por quê? Porque você já tem uma genesia com desvio de linha média, só tem uma possibilidade de você conseguir acertar a linha média e fechar os espaços. É com a extração de mais 3 dentes. Por quê? Porque o que determina seu planejamento são as relações dos molares. Se os molares estão em relação de classe 1, tenha a genesia ou não, saiba que só existem 2 protocolos de tratamento. Ou você tira 4 dentes, ou você não tira ninguém. Não tem outro protocolo de tratamento para a classe 1, tá? Então, se a sua paciente já veio sem um dente, você tem que tirar mais 3. Mais 3 pré-molares. Um de cá, outro de cá e o outro de cá. Ao fechar todos os espaços, as linhas médias vão se centralizar com a linha média sagital e os 2 caninos superiores ficarão numa relação um pouco mais harmônica, né? O canino do lado contrário ao desvio vai terminar em relação de classe 1 mesmo, e do lado da genesia eles vão terminar em relação de classe 2, sem problema nenhum. Depois você reanatomiza o seu canino, tá bom? Pensei em abrir o espaço para um implante do canino e transformar o canino em lateral. Pensei em abrir o espaço para o canino. Sim, entendi. E transformar o canino em lateral. É uma possibilidade, tá, Juliana? Mas eu acrescentaria um outro detalhe. Sempre que você precisar abrir o espaço, vamos supor que essa paciente sua precisa colocar um implante por conta do tempo de tratamento que é menor quando a gente abre o espaço e, sobretudo, porque você tem uma sobremordida acentuada. Então, ela tem uma sobremordida acentuada. Se eu abrir o espaço, a tendência é distalizar os dentes posteriores. Isso vai abrir a mordida dela, o que é bom para ela. Só que toda vez que você precisar colocar um implante, sempre coloque o mais posterior possível, tá? Entre molar e pré, como se fosse um terceiro pré, por exemplo. Por que sempre mais para trás? Então, eu não colocaria no canino, eu colocaria entre os prés, eu abriria o espaço com mola entre os prés, ou melhor ainda, entre o primeiro molar e o segundo pré. Por quê? Porque nós sabemos que o grande problema dos implantes não é no momento da instalação, ele fica lindo, o problema é 10 anos depois. O que acontece é que a gente, durante nossa vida, Juliana, todos nós
mordemos, desgastamos as faces oclusais dos nossos dentes e instruímos os dentes durante a vida inteira. Só que o implante não faz isso. O implante é um poste no meio do caminho. Então, o que vai acontecer depois de 10 anos é que o contorno gengival dos dentes adjacentes a esse implante vai descer e o contorno gengival do implante vai ficar muito alto. Então, o efeito estético em longo prazo é imprevisível quando você coloca o implante numa região estética. Jogue o mais para distal possível. Se você necessitar colocar o implante, coloque-o sempre mais na região posterior, tá? Então, repetindo o seu caso, a priori eu fecharia o espaço, mas se a sua genesia vier acompanhado com sobremordida profunda, você vai ter que colocar um implante. Coloque-o entre o molar e o segundo pré, porque é uma região que não é estética. Então, mesmo que a gente extrua os dentes, não vai ter um comprometimento estético na região posterior. Se você colocar na região anterior, inclusive no canino, você acabará tendo um grande problema estético em longo prazo, não agora. Tá bom?